Graça e paz a todos. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Carvalhos de Justiça, neste domingo, 8 de agosto de 2020, segundo domingo de agosto. O mês começou outro dia, já estamos no segundo domingo, né? E o tempo está se passando muito rápido, né? E este segundo domingo é o domingo considerado Dia dos Pais. Portanto, o nosso abraço aos pais, a todos os pais, que Deus continue abençoando grandemente, renovando as forças, dando sabedoria e capacidade para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não tem nada melhor do que nós apresentarmos aos nossos filhos os caminhos do Senhor, né? Apresentar Deus em toda a sua essência, Deus na sua palavra, Deus no relacionamento. Então, esse é o papel dos pais e, mais do que nunca, no nosso tempo, né? Este mundo pós-moderno, é muito importante nós, como pais, estarmos apresentando Deus aos nossos filhos. Estamos falando do amor grande de Deus demonstrado através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Pai, Deus abençoe, Deus o capacite para criar os seus filhos, dando sabedoria do alto os céus à sua vida, para conduzir os seus filhos, conduzir a sua família. O pai tem um papel muito importante na vida familiar. Então, que todos nós sejamos pais segundo o coração de Deus, assumindo a responsabilidade que o Senhor nos tem dado, né, de sermos pais que cuidem dos nossos filhos, cuidem da nossa família, não somente provendo o material, né, o bem material, o pão, ou o que for de consumo material, mas, acima de tudo, provendo e mantendo, né, uma vida saudável na vida da família. Tá? Então, que Deus esteja na condução de todos os pais. Vamos orar nesse momento para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical hoje, que nós estamos com um assunto diferente. Acabamos a semana passada o estudo sobre mutualidade cristã e hoje nós vamos vamos começar uma revista que tem por título A Supremacia de Cristo, o estudo com base no livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem uma característica muito boa, é um livro excelente, e nós vamos, a partir de hoje, estudar a supremacia de Cristo no livro de Hebreus. Mas, enquanto isso, nós vamos orar, levar os nossos pensamentos ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor que sempre nos capacite e que abençoe os pais, não somente neste dia, mas em todo o tempo. Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos o Senhor pela noite que nos concedeu, agradecemos por mais um dia. Ó Deus, agradecemos pelas tuas misericórdias, que é a manifestação do teu grande amor sobre as nossas vidas. Ó Pai, e neste dia, neste domingo tão especial em que as famílias comemoram o Dia dos Pais, em que muitas famílias se reúnem em torno da gratidão ao Senhor pela vida dos pais. Que o Senhor continue a abençoar todos os pais, não só do nosso Brasil, mas de toda parte do mundo. Que os pais sejam a cada dia iluminados pelo teu Santo Espírito
para conduzir os seus filhos, conduzir a sua família. Ó Deus, esta responsabilidade, esta função que o Senhor concede aos homens, sendo um privilégio de ter filhos e conduzi-los ao conhecimento do Senhor, preservando sempre o equilíbrio emocional, ó Pai, provendo alimento espiritual para toda a sua família. Portanto, que as tuas ricas bênçãos, que a tua capacidade esteja na vida dos pais. E que eles, todos nós, possamos ter esta alegria sempre de estarmos te servindo e estarmos conduzindo a família para a glória do seu nome. Nos abençoa, Senhor, neste estudo que iniciaremos no dia de hoje, Pai, e que possa cada vez mais nos capacitar para trabalharmos no teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E é sobre esse Jesus que nós vamos ter muitos estudos, tá certo? Porque o tema da revista é a supremacia de Cristo. Aí nós vamos estudar com base nessa revista, a Supremacia de Cristo, tá? É da editora Cristã Evangélica. Eu gosto muito também dessa editora, Cristã Evangélica. E o tema vai ser discorrendo sobre o livro de Hebreus, tá certo? Então, um estudo muito rico da pessoa de Cristo Jesus. E o autor aos Hebreus, ele quer mostrar isso, a superioridade de Cristo. Então, vamos lá, sem mais arrodeios, vamos à primeira lição, que tem por título A Mensagem de Hebreus. A Mensagem de Hebreus. Então, você que está com a sua Bíblia aberta aí no livro de Hebreus, o texto áureo, o texto-chave, né? É o capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, este é o textuário, versículo 1 e 2 do capítulo 1. Então, vamos à introdução aqui do que o autor coloca nessa primeira lição. Esta primeira lição abre a cortina, mostrando o cenário e o pano de fundo da carta aos Hebreus, e também responde 5 perguntas básicas sobre a carta. Ela revela por que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, incluindo homens e anjos. Então vamos lá. Primeiro ponto, 5 perguntas para conhecer a carta aos Hebreus. E a primeira pergunta é: por que a carta aos Hebreus foi escrita? Então, o que é que o autor diz aqui? Essa maravilhosa carta foi escrita para um grupo de crentes no fim do 1º século, que estava quase desistindo da fé. Havia uma perseguição muito forte. Suas casas foram invadidas, foram desprezados publicamente, torturados e jogados na prisão por causa da fé professada. Muitos desses crentes judaicos aceitaram as dificuldades com alegria, mas outros voltaram atrás e apostataram da fé, ou seja, rejeitaram a Cristo. Então, a carta ela é um apelo a todos os crentes para que se mantenham firmes na verdade, fiéis a Cristo, e cresçam para a maturidade cristã. Como podem ser encorajadas pessoas que estão passando por tantas dificuldades? É uma pergunta que o autor fala aqui, mas o fato é que elas são encorajadas através da pessoa de Cristo Jesus.
A carta exorta à perseverança, dando exemplos bíblicos, como, por exemplo, Abraão esperou com paciência, Hebreus 6, versículo 15, e por isso obteve promessa. Moisés permaneceu firme, Hebreus 11, 27, contemplando aquele que é invisível. Jesus perseverou, suportando a cruz, Hebreus 12, versículo 2. Então, vários professos voltaram ao judaísmo, abandonando a sua fé, porque tinham conhecimento inadequado da pessoa de Cristo. Então, nós estamos ainda vendo, né, a razão pela qual o livro ou a carta aos Hebreus foi escrita, tá certo? A carta enfatiza a superioridade de Cristo, apresentando-o como profeta, sacerdote e rei. Então, nós vemos aqui o primeiro aspecto, por que a carta aos Hebreus foi escrita. Então, houve uma perseguição e muitos crentes estavam deixando os caminhos do Senhor e voltando à prática do judaísmo. Então, a segunda pergunta que é feita aqui, para nós conhecermos a carta aos Hebreus, é: quem é o autor de Hebreus? E isso aqui, esse ponto não fecha nunca, né? Porque a verdade é que o autor é desconhecido e um dos considerados pais da igreja, é um termo que se usa na teologia para alguns teólogos dos século II, século III, século IV, né? Um desses teólogos, o chamado Orígenes, que era um erudito teólogo, né, gostava de afirmar o seguinte a respeito do autor aos Hebreus. Olha o que ele diz: só Deus sabe quem realmente escreveu a epístola aos Hebreus. Isso é o que afirma Orígenes. Agora é o seguinte: tem havido várias propostas, vários nomes são ventilados para quem escreveu a carta aos Hebreus, como, por exemplo, Paulo, Barnabé, Apolo, Priscila, Lucas e outros. Não há necessidade de especulação. Nenhum livro é mais verdadeiro, inspirado pelo fato do autor ser conhecido. O melhor a fazer é aceitar que não podemos ter certeza, nem precisamos conhecer a autoria para aceitar a autoridade e receber todos os ensinamentos inspirados por Deus. Terceira pergunta. Então já fomos à primeira pergunta, né? Por que a carta aos Hebreus foi escrita? Por quê? Porque se desencadeou uma perseguição, grande perseguição, e alguns estavam desistindo, voltando à prática do judaísmo. A segunda pergunta é: quem é o autor aos Hebreus? Não se tem, não se pode bater o martelo, tá? A terceira pergunta é: quem eram os leitores da carta aos Hebreus? O título original grego aos Hebreus indica que a carta foi escrita a crentes judaicos com conhecimento profundo das Escrituras do Antigo Testamento. Em relação à cidade onde viviam, há dúvida. Algumas sugestões são Jerusalém, Alexandria ou Roma. Então, nós vemos aí a terceira pergunta: quem eram os leitores? A quarta pergunta é: quando a carta foi escrita? Então, é outra resposta que não se tem exatidão e alguns sugerem 64 depois de Cristo, que foi o período que se deu a perseguição do imperador Nero aos cristãos, e outros
falam em 70 antes de Cristo, porque exatamente no ano 70 foi quando Jerusalém foi destruída. Então, a melhor opção é ficar entre 65 e 70, antes ou depois de Cristo. A quinta pergunta, com relação a conhecermos melhor a carta aos Hebreus, qual é a mensagem da carta aos Hebreus? É o que já falamos aqui anteriormente. O objetivo da mensagem da carta aos Hebreus é esclarecer a superioridade de Jesus Cristo. Esse é o grande tema desta epístola, a superioridade de Jesus Cristo, né? Uma maneira interessante de ler e estudar a epístola é destacar todo o versículo em que aparecem as palavras maior, melhor ou superior. Então, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro tópico que teve por título 5 perguntas para conhecer a carta aos Hebreus. O segundo tópico, já pegando o versículo 1 do capítulo 1 também. Deus falou e continua falando. O texto grego começa Hebreus assim: de muitas maneiras e de muitos modos, outrora Deus falou. Então começa assim. É notável que o autor inicia com um fato. Deus tem falado. O autor não comprova que Deus fala, ele afirma. Deus tem falado. A fé deve estar não somente na existência de Deus, mas na comunicação de Deus. Alguém já disse, Deus não falará àquela pessoa que não acredita que Deus fala. Então nós devemos acreditar que existe um Deus, mas também que ele se comunica. E aqui aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele começa dizendo que Deus fala. Ele não somente existe, mas ele também fala. Portanto, aqueles que não aceitam que Deus falou ao homem, certamente não encontrarão valor nessa carta. É inútil ler a carta se Deus não faz revelação alguma aos homens. Se Deus houvesse permanecido em silêncio, a situação da humanidade, por certo, seria desesperadora. Alguns salmos exaltam a voz de Deus, como o Salmo 29, Salmo 50, versículo 1 ao 3. Mas aquilo que prende a atenção do escritor é a variedade de maneiras como Deus falou no passado. E aqui ele vai começar a discorrer, né? Como Deus falou ontem, ou seja, como Deus falou no passado. Ainda no versículo 1, muitas vezes e de muitas maneiras. Não é assim que diz o versículo 1? Eu vou ler aqui. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Então, quais são elas? Pelas leis. Deus falou pelas leis que nós encontramos, né? É claro que o autor aqui aos Hebreus, ele está no período do Novo Testamento, período do primeiro século depois de Cristo, e tudo que ele faz referência é lá ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, né, ele tinha as leis, e Deus falou através das leis. Deus falou através das instituições, Deus falou através das cerimônias, Deus falou através dos reis, dos juízes, dos sacerdotes, de visões, revelações angelicais, né? Sonhos, jumenta. Então,
Todo esses elementos são exemplos pelos quais Deus falou. O Senhor Jesus disse a Jerusalém: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É claro que Jesus, fazendo referência, né, a todas essas vozes que nós já falamos aqui, que nós relacionamos aqui, e que o autor dos Hebreus diz: Deus falou. E aí Jesus fala dessa maneira, registrado em Mateus 23, versículo 37. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então, aos pais, né, que são os antepassados, pelos profetas, Deus falou através dos antepassados, Deus falou através dos profetas, as revelações mais iluminadoras vinham por meio dos profetas, a repetida expressão, assim diz o Senhor, dava aos profetas uma autoridade sem igual. Eram maltratados, mas mesmo assim persistiam na sua mensagem. Mas eles não viram o cumprimento da promessa que entregaram. Então, essa é a parte que Deus falou, que o autor dos Hebreus faz referência. E agora a segunda parte, que está no versículo 2. Como Deus fala hoje. E como é que diz o versículo 2? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, aquilo que foi falado antes, outrora, preparou o caminho para a comunicação mais importante de todas. Essas duas etapas da revelação divina correspondem ao Antigo e ao Novo Testamento. A revelação divina é progressiva, mas a progressão não vai do menos ao mais verdadeiro, nem do menos ao mais valioso. A progressão vai da promessa até Cristo, mas não a progressão depois dele. Ou seja, Jesus é a última revelação de Deus, é a definitiva revelação de Deus. Certo? Efésios, vamos ler aqui um texto. Efésios, versículo 1:10. O que é que diz? Efésios 1:10. Diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Gálatas 1:8, o que é que diz? Em Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, nessa revelação progressiva de Deus, que começou, né, lá no passado, com os antepassados, com os profetas, né? Então, essa revelação final se dá em Cristo. O autor ele chama a atenção o seguinte: o tempo do verbo grego que está no aoristo, usado para o falar de Deus por meio dos profetas e também do Filho, indica que Deus terminou de falar em ambos os casos.
Ou seja, Deus falou. Esse é o tempo do verbo falar, no grego. Falou pelos profetas, pelos antepassados, e terminou de falar. Como também o versículo 2 diz, nos últimos dias falou por meio do Filho. Ou seja, terminou de falar. Não há mais o que revelar. Não há mais o que falar. Falou em definitivo através de Jesus. Em Jesus está consumado. Últimos dias. Agora uma explicação do termo últimos dias. É uma tradução literal da frase hebraica que se utiliza do Antigo Testamento, no último final dos dias, que de acordo com o contexto pode significar daqui por diante. O uso da frase implica uma escatologia inaugurada, que começou com a encarnação e terminará com a segunda vinda de Cristo. A vinda do Messias dá início ao período escatológico. O Filho é fiador, ou seja, garantidor da aliança superior. O tema principal da carta inteira é: o passado cedeu lugar a coisas melhores. É por essa razão que o passado, ou seja, as leis e princípios religiosos do Antigo, sempre volta a aparecer na epístola para mostrar como o Filho é superior a esse passado. É fácil perceber porque o escritor começa dessa maneira. Vê valor no passado, porque Deus falou aos pais, pelos profetas, mas também vê suas imperfeições. Por isso é que se diz que, quanto à aliança ou o Antigo Testamento, Jesus Cristo fez 3 coisas: cumpriu, substituiu e ultrapassou. Nos falou pelo Filho. A essência da revelação cristã é que Deus é melhor visto do seu Filho. Para deixar mais claro o que quer dizer, o autor expõe 7 fatos acerca do Filho, e ele quer que toda a sua epístola seja lida à luz desses fatos. E aí agora começa a discorrer no versículo 3. Então, quais são os 7 fatos acerca do Filho? Nós vamos ler aqui no versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus. Da majestade nas alturas. Então vamos lá. Os fatos a seguir mostram a superioridade inquestionável e insuperável de Jesus Cristo e explicam por que a revelação através dele é a maior que Deus já fez à humanidade. Então, primeiro, Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Todas essas 7 aqui com base no versículo 3, tá? Do capítulo 1. Primeiro fato, Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. A palavra hebraica era usada para denominar a divisão de propriedades que um pai deixava a seus filhos após a morte. Quando havia apenas um filho, havia apenas um herdeiro. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o Filho unigênito de Deus. Em Efésios 1:10, o apóstolo Paulo afirma que Deus está trabalhando desde a fundação do mundo para fazer com que todas as coisas do céu e da terra estejam convergindo para Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o criador de todas as coisas. Em outras palavras,
o Filho está herdando o que ele mesmo criou. Então, esse é o primeiro fato. Deus o constituiu Deus de todas as coisas. O segundo fato, à luz do versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, foi através do Filho que Deus fez o universo. A palavra universo aqui não é cosmos, a palavra mais usada, mas é aionas, que não se refere apenas a períodos de tempo, mas também ao conteúdo do mundo. Outros escritores da Bíblia também afirmaram que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Então, este é o segundo fato. Foi através do Filho que Deus fez o universo. Terceiro, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Resplendor é tradução de uma palavra que aparece somente aqui no Novo Testamento. E o sentido é emitir brilho intenso, como o sol irradiando os seus raios de luz. O Filho possui um brilho que irradia a glória de Deus. Goethe comentou que era uma firme convicção entre os cristãos primitivos que, de alguma maneira, a glória de Deus era vista numa vida humana. Aqui lembramos do Monte da Transfiguração, Mateus 17, versículo 2, em que o rosto do Senhor se transforma. Quarto fato. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Assim como a imagem e a inscrição de uma moeda correspondem exatamente ao padrão da matriz, o Filho de Deus é a mesma imagem do que Deus é. Expressão exata. No mundo antigo, a palavra era usada para falar da impressão feita por um carimbo ou selo, ou seja, uma reprodução exata. O que o autor está dizendo é simples. Jesus Cristo é exatamente da mesma essência de Deus. Jesus é a melhor fotografia de Deus. Então, quinto fato. O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O conceito de sustento é bastante dinâmico, ou seja, não é apenas segurar por baixo, suportar, mas envolve movimentos. Cristo é quem faz com que todas as coisas sigam seu curso determinado por Deus. Ele faz a história se movimentar. O que o Filho usa para sustentar todas as coisas é a palavra do seu poder. A própria carta aos Hebreus declara que o universo foi formado pela palavra de Deus. Paulo afirma que nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Toda a criação depende para se suster de sua palavra capacitadora. Na Bíblia, a palavra de Deus é Deus em ação. Então, esse é o quinto fato acerca de Jesus, o Filho. O sexto fato, o Filho fez a purificação dos pecados. Agora o autor passa dos atos cósmicos do Filho para as suas relações pessoais com a humanidade. E o que ele destaca é a obra expiatória de Cristo na cruz. É justamente sobre isso que essa carta vai tratar detalhadamente nos capítulos seguintes. Então, o Filho fez a purificação dos pecados. Esse é o sexto fato. O sétimo fato. O Filho está assentado à direita da majestade nas alturas. O último fato acerca do Filho mostra onde ele está hoje. O lugar é duplamente honroso. Primeiro, ele está à direita, que na cultura bíblica é sempre uma posição de autoridade. Segundo fato, ele está nas alturas. A Bíblia descreve Deus como o Altíssimo. O termo quer dizer simplesmente nos informar que não há qualquer ser
acima dele. Amém. E nós estamos chegando aqui ao final, e a conclusão, ele diz o seguinte: deixemos que F.F. Bruce conclua esta lição com o seguinte: portanto, a grandeza do Filho de Deus recebe 7 confirmações e parece que ele possui em si mesmo todas as qualidades para ser o mediador entre Deus e os homens. É o profeta através do qual Deus tem falado sua palavra final aos homens. É o sacerdote que tem levado a cabo uma tarefa perfeita de purificação dos pecados de seu povo. É o rei que se assenta entronizado no lugar de honra principal, ao lado da majestade nas alturas. Então, assim chegamos ao final desta primeira lição. Isso, a gente só percorreu os 3 primeiros versículos do capítulo 1, viu? Então, o título da lição de hoje foi a mensagem de Hebreus. Depois, na semana que vem, vamos tratar de Cristo é superior aos anjos, como a segunda lição. Por ora, vamos orar, depois vamos meditar mais um pouco na palavra do Senhor. Ó Pai, nós agradecidos estamos, porque aqui nós estamos, Pai, estudando esta carta aos Hebreus e muito tem enriquecido e cremos que enriquecerá o nosso conhecimento da Tua palavra e que verdadeiramente é do Senhor, conhecer o Senhor. Ó Pai, portanto, que nós possamos estar sempre desejosos de conhecer o Senhor através da Sua palavra. Em que o Senhor se revelou totalmente na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, Senhor, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aqui nós vamos meditar também, ainda no versículo 1 e versículo 2. A lição não passou do versículo 3 e nós vamos ficar aqui fixado nesses 2 primeiros versículos. Eu vou ler, vou repetir, e diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O que é que nós podemos dizer aqui? Nós já vimos vários aspectos, nós já vimos que Deus falou através de várias maneiras. Ali estava todo o escrito do Antigo Testamento, estava sempre apontando para Cristo Jesus, e aqui nós já vemos o Cristo revelado. E nós podemos dizer que essa é a revelação especial do conhecimento de Deus para o homem, para a humanidade. Então, alguém já disse que o cristianismo é Cristo, e de fato é. Já começa pela derivação do termo cristianismo, vem de Cristo, mas qualquer evangelho pregado que Cristo não seja o centro dessa mensagem é um evangelho falso. Assim como Cristo é a revelação final, é a revelação superior, é a revelação central de Deus para a humanidade, o evangelho que é pregado deve ser Cristo sendo o centro. É um evangelho cristocêntrico. Não mais que isso. Não é o homem que deve tomar o lugar de destaque. É Cristo. Cristo. E é interessante que em Mateus, capítulo 17, versículo 5,
falando da transfiguração de Jesus, que foi até comentado, mas pincelado, nós vemos aqui o chamado Monte da Transfiguração, em que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e quando estava ali, as suas roupas se tornaram brancas como a neve. E naquele momento, aliás, brancas como a luz, e sua face brilhou como o sol, o texto diz isso, e naquele momento apareceram diante deles, diante de Tiago, João e Pedro, e apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. E os discípulos se admiraram, ficaram perplexos, E o versículo 5, olha o que registra o versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolvia e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouçam. A ele ouçam. Então, diante do fato em que apareceu naquele monte Moisés e Elias, duas grandes figuras do passado, em que Moisés representava as leis, que foi entregue no Monte Sinai, e Elias, o grande profeta, que recebia também a mensagem de Deus, passava ao povo, que confrontou o rei Acabe, e que ele era muito respeitado, o profeta Elias era muito respeitado. Então, diante disso, diante deste quadro, desta aparição, a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele ouçam, é a prova cabal de que em Cristo Jesus é a revelação final de Deus à humanidade. Ouvir a Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, que nos nossos dias muitas pessoas correm atrás de muitas revelações por aí, mas não se dão o trabalho de buscar na Bíblia a palavra de Deus, que foi revelada, e que nela tem Cristo Jesus, e que Jesus é a própria palavra, é a personificação da palavra, porque João, ele escreve no seu primeiro capítulo, que se referindo a Jesus, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo, a palavra, era Deus. Para essas pessoas, de nada adianta abrirmos a Bíblia e vermos Deus falando. Os evangelistas que escreveram, de que adianta? Mas ainda assim insistem, em correr atrás dessas novidades, sendo que a palavra de Deus, ela é definitiva, ela é suficiente, ela fala aos nossos corações, ela fala de Jesus, porque Jesus é a última revelação de Deus, é a revelação superior. Precisamos buscar Jesus
nas páginas da Bíblia. Nela encontramos, preenche a nossa vida, nos dá a direção, nos fortalece, nos sustenta. É neste livro que nós achamos Jesus. Portanto, precisamos. Jesus não vai falar nada diferente do que está aqui na palavra de Deus. Precisamos nos apropriar do que esta palavra tem a nos dizer. Porque ela atravessou séculos e mais séculos para assim ela falar a mim e a você. Que possamos, meus irmãos, ter a atenção necessária ao que as Escrituras nos diz, porque é Deus falando através dessas Escrituras. Buscar nela a orientação necessária para a nossa vida, para que assim possamos ser bem-sucedidos no nosso dia a dia. Que Deus continue nos abençoando grandemente. Que possamos fazer da Bíblia, a palavra de Deus, o nosso livro de cabeceira, que está sempre presente na nossa vida, na nossa leitura, na nossa meditação. E que o Senhor assim nos abençoe grandemente. Vamos orar para encerrar a escola bíblica desta manhã, deste domingo, Dia dos Pais. Vamos orar. Ó Pai, louvamos a Ti, Senhor, porque na sua revelação final o Senhor revelou a Cristo Jesus como prova do seu grande amor. Não cabe mais revelação alguma, a não ser nós abrirmos a Tua palavra e folhearmos e então descobrirmos verdades absolutas através de Jesus, manifestas em Jesus, o nosso Senhor. Possamos ter o apreço necessário, possamos ter um relacionamento maravilhoso com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos dá uma continuidade de dia em Tua santa e gloriosa presença. Prepara os nossos corações para logo mais à noite nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final desta escola bíblica dominical e logo mais à noite estaremos com o nosso compromisso firmado às 18h30 com o culto de louvor e adoração, continuando na série de mensagens em Gênesis. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Tenha um bom dia em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, Deus abençoe a todos os pais.